Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, continuando a exposição desse livro que muito tem nos edificado a igreja. Gênesis capítulo 26, uma leitura longa, mas muito rica para a nossa edificação. Gênesis capítulo 26, diz assim a palavra do Senhor: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque de ti e a tua descendência darei a todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Finalmente, algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celeste,
Graças nós te damos, Senhor, porque a despeito das muitas dificuldades, o Senhor caminha com teu povo. Porque a despeito dos pecados do teu povo, o Senhor não os abandonou. Somos gratos ao Senhor porque nos reúnes aqui como igreja do Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos por verdade que as nossas palavras são insuficientes para te bendizer, mas reconhecemos que no nosso coração, onde habita agora o Espírito Santo de Deus, nós somos, ó Deus, desejosos de ouvir a tua palavra, porque apenas ela nos edifica, nos traz esperança e nos traz consolo e descanso para a alma. Pedimos que nesta manhã o Senhor continue falando conosco por meio da tua palavra e edifique a tua igreja. Ó Deus, nós oramos na mediação de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de observar alguns ditos populares e, mais do que observar, eu gosto de entender de onde nasceram. Nós conhecemos vários e tem um dito popular conhecido que diz que, e aí eu cito o nome do autor, que é Otto von Bismarck, um diplomata da Prússia do século XIX. Ele foi conhecido como chanceler de ferro naquela época, foi um estadista importante para a Alemanha, para a unificação da Alemanha no século XIX. E ele cunhou uma frase que eu sei que não vem dele, porque esses ditados vêm se transformando, se transmutando ao longo dos tempos. Ele dizia que os tolos dizem aprender com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros alheios, disse Otto von Bismarck. E esse ditado dele, depois ele vem de outros, e creio eu que nasce na Grécia, com Platão, provavelmente, né? Mas um provérbio chinês diz que os sábios aprendem com seus próprios erros, o tolo com os erros alheios, e os idiotas não aprendem nunca. Platão dizia que o homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos, mas o sábio aprende com sofrimentos alheios. Por que me veio à mente esta ideia? Nós vamos ver nesse texto, em resumo, a ideia de que Isaac repete os mesmos erros do seu pai. Parece que o ditado aplicado seria tal pai, tal filho. Então nós vamos perceber aqui que o autor bíblico nos fala que houve fome, né? E tendo havido fome, Isaac, a primeira coisa que vem à sua mente, vamos para o Egito, porque o Egito era um grande celeiro. Nós sabemos que Abraão trilhou esse caminho. Nós conhecemos a história dele com Sara, com Faraó. Isaac, igual o pai, diz que a sua mulher é sua irmã. Portanto, nós percebemos aqui esta proximidade. Não se trata da mesma história, mas como Isaac seguiu aqui, talvez os caminhos do seu pai em alguns aspectos. E isso nos traz algumas lições, nós como pais, como mães, de como nós devemos conduzir a criação dos nossos filhos. E nós vamos perceber algumas coisas, que a despeito do erro de Isaac, a despeito do erro anterior de seu pai, de Abraão, o Senhor continua sendo fiel à aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Isaac, e esta mesma aliança da qual nós fazemos parte, e nós estamos experimentando. Mesmo a despeito de tudo isso, nós vamos entender que a provisão sempre virá do Senhor. Ela não está no Egito, mas a provisão vem de Deus. Portanto, esse texto nos fala que, mas a fome nos leva a fazer cada coisa. E nós percebemos como Isaac se portou desta maneira. Na vida de Abraão houve episódios também de fome, como nós mencionamos, e ele vai para o Egito. Ele não espera a providência divina. Ele vai para o Egito nesse episódio de fome.
E a cada circunstância difícil vivida por Abraão, muito embora se olharmos apenas do contexto humano, nós vamos imaginar que haveria outra alternativa, mas até isso faz parte do propósito de Deus. Abraão não foi procurar o Egito sem que houvesse propósito de Deus, e aqui também Isaque de igual maneira. Ou seja, nós percebemos aqui que tudo isso é oportunidade do próprio Deus trabalhar no coração e na mente, tanto de Abraão como de Isaque, como do seu povo posteriormente. Isaque inicialmente ele dá uma parada em Gerar. Gerar era caminho para ir para o Egito, e é lá em Gerar que acontece todo esse episódio que nós acabamos de ler. Era apenas um local de passagem a caminho do Egito. Mas Deus aparece para Isaque e disse: olha, não desça para o Egito, fique aqui. Acompanhe sua Bíblia. No verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser, nela habita, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a tua descendência, a ti e a tua descendência darei estas terras. Diferente de Abraão, que partiu, Isaque ficou na terra. Essa era a ordem do Senhor. Essa ordem trazia consigo uma promessa. Ou seja, Isaque fica em Gerar, ali ele arma a tenda, ali ele vai habitar, ele vai repousar. E esta ideia do termo permaneça em Gerar, o termo hebraico ele se refere a viver como um estrangeiro. Esse permanecer aqui, fica como um estrangeiro. Fica sabendo que aqui não é uma terra sua. Você é peregrino aqui, e esta é a ideia de Isaque. E ele deve permanecer residente nesse sentido de subordinação ao Senhor. O Egito era um local tradicionalmente abastado em alimento. Por isso nós conhecemos esta história. Lá no final de Gênesis nós vamos ver a história, a narração acerca de José, como o Egito era abastado de grãos. E aí nós vamos perceber algumas diferenças acerca de como Deus tratou com Isaque e como Deus tratou com Abraão. Mas a mesma aliança que Deus fez com Abraão, Deus faz com Isaque. Deus faz com Isaque essa promessa de proteção sobrenatural. Ele diz: olha, não desça para o Egito, porque eu sou o teu provedor. Não precisa buscar alimento no Egito, a despeito da fome que assola a terra, porque sou eu a tua provisão. E era isso que Isaque precisava entender. Para isso dá para nós também algumas aplicações. Porque o Senhor é quem nos dá provisão, em todos os aspectos. Às vezes pode ser que nós, olhando as circunstâncias, pensemos em dar uma passadinha ou ir até o Egito, porque lá é farto de bens e de alimento. Quando, na verdade, o Senhor quer a nossa provisão, o nosso único sustento. Ele quer que nós ouçamos a tua voz por meio da sua palavra, que hoje nos está escrita. A promessa do Senhor é: eu estarei contigo e te abençoarei. Isaque ficou em Gerar. E ficar em Gerar, meio caminho do Egito, tem uns detalhes importantes e muito legais que a gente percebe desse texto. Se lá no capítulo 12, o Senhor falou para Abraão: sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai sem saber onde ia. Então, naquele momento, Deus diz: vai, e Abraão sai. Aqui Deus diz: Isaque fica. Isaque permanece. Ele não sobe para o Egito, como ele pensava e desejava, diferentemente de como aconteceu com Abraão. Meus irmãos, outra coisa que esse texto nos mostra, e fala acerca do pecado, mas o pecado da mentira. Nesse caso, Isaque foi tal qual o pai. Como costume da época, o rei poderia tomar a mulher de qualquer homem, bastava que ele morresse, e às vezes o rei providenciava, dava uma ajudinha, um empurrãozinho,
né, para que isso acontecesse. E Isaac também com medo, e ele havia sido perguntado pelo povo, diferentemente de Abraão, que foi perguntado pelo rei Abimeleque. Aí vale um detalhe: esse rei Abimeleque de Isaac não é o mesmo rei Abimeleque de Abraão. Muito provavelmente trata-se de uma dinastia. E aqui os moradores da terra, acompanhem na sua Bíblia, vão perguntar para ele, olha, versículo 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, com o mesmo temor que tinha Abraão, é minha irmã. E aí nós vamos perceber, e algo muito legal que eu vejo. Você já tentou brincar com uma bola de basquete numa piscina? Cheia, bola de basquete cheia. E experimentar por quantos minutos você consegue mantê-la no fundo da piscina? Não vai demorar muito, seus braços vão perder a força e essa bola vai subir. Igualmente, a mentira, ela não consegue se sobrepor e se manter por muito tempo. Então, assim como uma bola de basquete, ela vem à tona. E aí um detalhe interessante é que ele tendo dito que ela era sua irmã, diferentemente de Abraão, nós percebemos Isaac, no casamento de Isaac, que nós ouvimos aqui na ministração, acho que domingo passado, não sei, ou há 2 domingos, Bruno, salvo engano, fala acerca de como Rebeca foi escolhida. Isaac sabia como Rebeca foi escolhida. Ela foi escolhida porque o Senhor disse ao seu servo, ao servo de Abraão, olha, vai lá, a moça que, chegando você pedir água, ela te der água, ainda der aos seus animais, é esta que foi escolhida. Ou seja, Isaac sabia que a mulher com quem ele estava casada, era alguém que Deus escolhera. Ele não tinha dúvida de que ela era a mulher dada por Deus. Portanto, se ela era a mulher dada por Deus, não haveria risco, não necessitaria mentir nesse caso, porque Deus é o Deus provedor. É o Deus que faz e que muda a história. Mas nós vemos aqui que, enquanto homens, nós nunca teremos uma obediência perfeita. As nossas obediências a Deus sempre serão obediências parciais. Nós percebemos que Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei, ele sai da terra, mas ele não sai da parentela porque ele leva Ló junto. São obediências parciais. E essas obediências parciais têm custo. Tem uma fatura que chega depois. Ainda que não se perca o favor do Senhor, mas tem um preço. Portanto, aqui Rebeca havia sido escolhida e Isaac conhecia o compromisso matrimonial. Nesse momento, a fé de Isaac vacilou. Facilmente, diz Abimeleque, alguém do povo poderia ter abusado dela, e você teria traído sobre nós grande maldição. Porque naquele tempo, no Oriente Próximo, até os ímpios não tomavam para si mulher casada. Porque mesmo na mente dos ímpios, eles sabiam que isso trazia sobre si maldição. E havia uma solidariedade entre as pessoas. Como assim solidariedade? O pecado de um trazia a maldição sobre o povo inteiro. Lembra quando Abraão falou com Abimeleque e ele ficou abismado? Porque naquele contexto, o povo todo iria responder pelo pecado de um dos homens que tocasse Rebeca. E é interessante que, acompanha no versículo 8, ele diz assim, olha, ora tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. E o texto aqui, essa brincadeirinha, essa carícia de Isaac com a sua mulher, é semelhante a brincadeiras que às vezes nós fazemos com a esposa, né? de sorrisos, né? E não são carícias íntimas, né? Mas de uma maneira tal que você fala, olha, ali não pode ser um gesto de irmãos. Então o rei Abimeleque percebe que ali só poderia ser Rebeca, esposa de Isaac. Por isso ele vai procurar Isaac e fala, o que é isso que você
nos fez. E ele vai dizer que, versículo 9, chamou Abimeleque a Isaque e disse: é evidente que ela é sua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: olha, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Ele disse: o que é isso que fizeste? Até os ímpios têm esse respeito. E aí o próprio rei decreta, né? Ele diz assim, verso 11: qualquer um que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Tal a gravidade da prática de um ato como esse. Esse texto nos traz esta ideia de que a nossa obediência é sempre uma obediência imperfeita. Porque nós temos um padrão de obediência perfeita. O único padrão de obediência perfeita é do próprio Cristo. E quando nós colocamos numa balança o padrão de obediência de Cristo e o nosso, nós não temos dúvida que o nosso padrão de obediência é imperfeita. Assim como foi o de Isaque. A partir do verso 12, ele nos fala acerca da provisão de Deus. Diz que Isaque semeou ali, e ele colheu 100 por 1. Ele colheu 100 por 1 naquela terra, como peregrino, terra emprestada, porque Deus o abençoava. Porque a provisão sempre vem do Senhor. Ele é a única fonte de provisão. A prosperidade dos filhos de Deus podem causar inveja. A prosperidade dos filhos de Deus causa incômodo. E esse texto nos mostra bem assim. Nos fala acerca dos filisteus, e nós conhecemos nas Escrituras os vários momentos em que o povo de Israel, o povo de Deus, contendeu com os filisteus, e não porque buscasse isso, mas porque os filisteus não se contentavam. E era ofensivo para eles que um povo tão pequeno prosperasse. Mas eles não prosperavam pelas suas características, as suas habilidades individuais. Eles prosperavam unicamente porque eles tinham um Deus que os fazia prosperar. Nós temos que transferir isso para os nossos dias, e quando nós olhamos aonde nós prosperamos, não há como atribuir a nossa capacidade intelectual, os nossos dotes pessoal, os nossos olhos azuis, senão o favor do Senhor. Nós não podemos perder isso de vista. E o que os filisteus fizeram? Eles pegaram os poços de Abraão, que Abraão havia cavado, e entulharam. E naquele contexto, você quer arruinar alguém, retira dele o acesso à água. Então eles entulharam os poços que já eram de Abraão e por herança seriam de Isaque, que eram reconhecidos como propriedade, e a propriedade passava de pai para filho, mas com a morte de Abraão, eles tomaram os poços de volta, eles entulharam. E Isaque não briga pelos poços, ele fura outro. E eles entulhavam o próximo, jogavam terra dentro. E eles iam tirando o acesso de Isaque. E a cada momento Isaque deixava o local. Muito rico. Verso 17 diz assim: então saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto. Quando Isaque dá o mesmo nome para o poço, ele está dizendo o seguinte, e eles compreendiam isso, o povo da época compreendia. Quando ele dava o mesmo nome, ele está dizendo: esses poços são nossos, pertenciam ao meu pai, por isso o dar nome. Verso 20: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam nele. À medida que havia tendo contenda, ele colocava o nome da contenda no poço,
para ficar bem claro que para os filisteus, que vocês estão sendo injustos conosco. Vocês não estão sendo corretos conosco. Verso 22, partindo dali, cavou outro poço e lhe chamou, e esse não contenderam. Chamou de Rebeote, disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos na terra. Berseba. Não desistir, esperar no Senhor. Isaac não desiste, ele parte dali, ele cava outro poço. E algo interessante acontece, verso 23, se acompanha na sua Bíblia. Dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Naquele poço que ele abriu, um poço que jorrou água viva, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou uma tenda e os servos de Isaque abriram um poço. Nesse versículo tem um detalhe importante. Deus aparece para Isaque, Deus fala, olha, eu sou Deus de Abraão. Eu tenho uma aliança com Abraão, eu tenho uma aliança com você. Eu serei contigo assim como fui com seu pai Abraão. E qual é a resposta de Isaque a essa teofania, ou esta aparição de Deus? Tem uma ordem aqui muito legal. Isaque primeiro erige, levanta ali um altar para adorar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Depois ele faz a tenda e ele cava o poço. Talvez nós corrêssemos para fazer uma tenda para proteger do sol, cavássemos o poço para matar a sede, aí sim, depois a gente cultua o Senhor. Esse culto é um culto de gratidão a Deus. Então há prioridade aqui, há uma sequência que é prioritária. Diante do favor do Senhor, a primeira medida é cultuar ao Senhor. Agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor. Porque a provisão vem dele, isso é lógico. Nós não precisamos produzir e correr para fazer a sombra sobre nós e buscar água. E aí é interessante que ele levanta um altar, invoca o nome do Senhor, depois ele arma uma tenda e os seus servos abrem ali um poço. Com esse poço, talvez ele pudesse dizer agora, e depois de ouvir o Senhor, ele pudesse dizer, agora eu estou bem, agora eu vejo o favor do Senhor, agora eu estou armado até os dentes, porque eu tenho o Senhor. Esse é um sentimento e um pensamento que deve estar nas nossas mentes, nos nossos corações, nesse relacionamento de conhecimento do Senhor, de conhecimento de Deus. E aqui, acompanhe no verso de número 26, diz assim, olha, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Esse termo Alzate literalmente significa amigo, e ser amigo do rei era uma das coisas mais cobiçadas. Já ouviram aquela frase? Aos amigos do rei, tudo, aos inimigos, a lei. Portanto, ser amigo do rei levava consigo um grande peso. Então o rei leva esse seu conselheiro e eles procuram Isaque, e agora eles percebem que o favor do Senhor está sobre a vida de Isaque, e ele quer fazer paz com Isaque, ele quer fazer uma aliança de paz. Os seus ancestrais fizeram com Abraão uma aliança de paz, porque viram que Abraão estava crescendo, os seus servos numerosos, e ele tinha medo de Abraão, e aqui os servos de Isaque também numerosos. Abimeleque quer fazer com Isaque uma aliança de paz, um trato de paz, porque ele reconhece que o favor do Senhor está sobre Isaque.
Até os inimigos reconhecem o favor do Senhor sobre os filhos de Deus. Até os ímpios, aqueles que não conheciam ao Senhor. É engraçado que ninguém procura encrenca com o mais forte. Esses dias eu vi um rapaz, não me lembro se não foi no banco ou no shopping, mas ele era muito grande e muito forte. Aí sabe quando você faz assim, tem aquele momento de elucubração? Eu fiquei pensando assim, como é que seria brigar com um homem desse? Eu disse comigo, o que eu diria para ele? Você vai me matar, está na cara. Eu precisaria de algo mais para te convencer, não? Porque ele era muito grande e muito forte. Ninguém procura encrenca com alguém mais forte que ele. Abimeleque procura Isaac porque ele reconhece o Deus que Isaac serve, o Deus cujo favor está sobre Isaac. E aí ele reconhece, verso 27, ele diz assim, e disse-lhe Isaac, por que viestes a mim, pois me odias e me expulsaste do vosso terreno? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha, nós vimos que você está sob o favor do Senhor. Então dissemos, haja agora juramento entre nós, entre mim e ti, façamos uma aliança. O rei Abimeleque quer fazer uma aliança de paz com Isaac. Ele quer firmar esse paz. Quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, Ele faz que inclusive os seus inimigos busquem paz com Ele. Diz Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que seus inimigos busquem paz com eles. Esse texto nos traz algumas reflexões importantes e algumas aplicações para os nossos dias e para as nossas vidas. As promessas de Deus a Abraão, a sua fé e obediência, se estenderam a Isaac. As bênçãos de Isaac são resultado de Abraão guardar os mandamentos e os decretos do Senhor, e o Senhor reconhece isso. Deus fez uma aliança incondicional com Abraão, com Isaac, fez também conosco, por meio de Cristo Jesus, e que logo após a ministração nós vamos experimentar por meio da ceia do Senhor. A fé se manifesta de algumas maneiras. Abraão exibe a fé guardando a lei do Senhor. Isaac manifesta a fé, ficando, quando Deus disse, fica nessa terra, não vá para o Egito. Fazendo isso, ele estava dizendo, olha, eu estou depositando toda a minha esperança no Senhor. Eu fico. Eu venho de um ambiente de fome, mas eu fico. Eu não vou para um local onde tem comida em abundância, mas eu fico. Eu fico porque eu espero no Senhor. Nós devemos ficar, única e exclusivamente, porque nós confiamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Isaac partilha de algumas fraquezas de seu pai. Mas o Senhor supre a provisão. Os cristãos também têm as suas fraquezas, nós temos. Mas Cristo não permite que nós percamos a fé. Mesmo sobrevindo à fome, Deus sustentou seus servos para que eles não fossem consumidos. Mesmo enfrentando dificuldades, o socorro divino jamais deixará de renovar a nossa esperança, a sua esperança. Fica na terra. Nós ficamos nesta terra caída, mas com a promessa de que esta será uma terra onde habitará a justiça. Esse tem que ser o motivo de nós caminharmos. Esse tem que ser o motivo de nós vivermos. Esse texto nos fala de que Isaac mentiu sobre o seu parentesco com Rebeca, como havia feito Abraão. Aí é engraçado que o Senhor coloca um ímpio para dar uma lição de moral em Isaac.
E às vezes, também conosco, nós nos esquecemos quem somos, a dignidade que nós temos em Cristo Jesus, e o Senhor providencia um ímpio para dizer para nós o que é certo, o que é errado, o que deveria ou não fazer. O Senhor põe um ímpio para dar uma lição em Isaac, assim como fez com Abraão. E aí tem uma frase muito legal de João Calvino, que ele diz assim, olha: quando negligenciamos a obediência à voz de Deus, merecemos ser enviados aos bois e aos asnos para deles recebermos instrução. Eu achei muito legal essa sacada de João Calvino. Quando negligenciamos a obediência à voz de Deus, merecemos ser enviados aos bois e aos asnos para deles recebermos instrução. Essa fala de Calvino reflete aquilo que Isaías falou no capítulo 1, verso 3, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Isso serve para nós de estímulo, para que nós possamos sempre nos voltar ao Senhor e buscar ao Senhor, para que não sejamos repreendidos por aqueles que nem conhecem o Senhor. Mesmo vivendo em tempo de inveja dos filisteus, Isaac continuou abrindo os poços porque esperava no Senhor. Em meio às tribulações, Deus vem em nosso socorro para nos restaurar o coração quando estamos exaustos e abatidos em meio às tribulações. O Senhor sempre vem em socorro dos seus. A mente humana pode ser enganada, o nosso coração pode nos enganar, pode nos conduzir a lugares e circunstâncias que nós não deveríamos ir. Mas o Senhor providencia que sejamos trazidos de volta. Deus iluminando os olhos do seu povo e fazendo resplandecer a glória de Cristo no meio do seu povo, os traz de volta. Meus irmãos, nós vemos aqui um filho que fez o mesmo que seu pai. E aí uma pergunta: como é que nós devemos ensinar os nossos filhos? O que devemos passar para os nossos filhos? Nós vamos ver no finalzinho, no verso 34, o texto nos fala, parece meio desconectado, que Esaú casa-se com 2 mulheres da terra, o que para o Senhor era abominável, não deveria se misturar. Isso era um prenúncio, um prelúdio de rejeição de Esaú perante o Senhor, porque ele entra num casamento espúrio perante o Senhor. Não era lícito um casamento com aquele povo que estava destinado a ser inimigo perpétuo de Israel. A herança da terra seria assegurada, inclusive, com a destruição daquele povo, mas Esaú faz isso. E aí nós lemos aqui, Oséias capítulo 6, e no verso 6 a palavra diz: olha, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O profeta Oséias está dizendo: olha, o que eu quero não é que vocês fiquem matando o cordeiro para com o sangue dele serem purificados dos seus pecados. Eu quero que vocês obedeçam. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diante da desobediência de Adão, o próprio Deus teve que sacrificar um animal para que com as suas peles cobrisse a vergonha de Adão e Eva. E aí nós conhecemos um cordeiro que teve que ser sacrificado para cobrir a nossa vergonha. O Cordeiro Santo de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício é porque houve desobediência. A morte de Cristo é porque houve desobediência. E como que devemos ensinar os nossos filhos? Eu fico pensando na educação. A educação humana, ela é uma característica, é um fenômeno humano. Tem o objetivo de transmitir conhecimento, mas também de transmitir de geração em geração a própria identidade. Os filhos levam a identidade dos pais. Na ótica de Deus, ela é uma garantia de preservação
da identidade cristã. O propósito principal de Israel, como nação, era adorar e obedecer ao Deus Supremo, prestar-lhe culto, obedecer à lei. Deus nos deu filhos com responsabilidade para prepará-los para a vida, e não somente para o vestibular. Não somente para o vestibular. Treinar os filhos oferecendo uma boa educação, uma boa escola é maravilhoso, é importante, mas não é o primordial. Às vezes, na tentativa de dar o melhor para os nossos filhos, nós podemos esquecer que eles devem receber um ensino que a sala de aula não consegue dar: o temor do Senhor. Podemos dar o que for, vários idiomas, os melhores cursos, as melhores universidades, mas se eles não aprenderem o temor do Senhor, certamente eles se perderão. Mesmo tendo escola com professores excelentes, como muitas escolas que nós temos, homens e mulheres convictos do seu chamado como professor e professora, nós não podemos transferir para eles a responsabilidade de educar para uma vida aprovada por Deus, uma vida que reconheça a Deus como Senhor, uma vida que lhes ensina a temer o Senhor. Eles nunca poderão esquecer que são herdeiros da promessa, que são herdeiros da aliança. Essa verdade deve aparecer nas orações dos nossos filhos, no modo de vida dos nossos filhos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não há fome que justifique ir ao Egito buscar comida. As nossas crianças poderão aprender a crescer confiando na fidelidade do Senhor, na redenção em Cristo Jesus. E desde pequenininhos deverão saber que Jesus é nossa única fonte de provisão. Nossos filhos precisam saber que nem só de pão vive o homem. E Jesus, no capítulo 4 de Mateus, vai demonstrar isso muito bem. Em meio à grande fome, tendo sido oferecido comida, ele disse: nem só de pão vive o homem, está escrito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 14, diz assim: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morrermos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E é isso que os nossos filhos devem aprender. Cristo é o nosso único modelo de obediência perfeita e Deus o nosso único provedor. Que a misericórdia dele sempre mantenha em nós esse desejo e faça com que nós sempre o adoremos, depois levantemos tendas e depois cavemos um poço. Vamos orar? Querido e amado Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, palavra que nos foi deixada pela boca de homens sábios. Elas nos suprem a esperança. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo banquete da Tua palavra, e nos conduza em graça agora, para que possamos celebrar o banquete à mesa do Senhor, desse memorial que nos lembra o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Em nome dele que nós oramos. Amém.